Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estudo e reflexão, na companhia da família, a família EOS, essa família que o Senhor construiu por laços de afinidade. Nós te pedimos a tua presença, Senhor. É tão importante para nós a tua presença. Que os amigos espirituais, que são os teus mensageiros, possam nos inspirar, nos conduzir. Possam preparar o nosso mundo íntimo, a terra do nosso coração, para recebermos as sementes que serão depositadas nessa noite. Ampara-nos, Senhor, a cada um de nós. Dá-nos a visão necessária para enxergarmos a vida com os teus olhos. Ajuda-nos a estarmos vigilantes para enxergarmos o perigo da vida, a bifurcação, para que saibamos escolher a porta estreita e jamais a porta larga, aonde atendemos os nossos caprichos pessoais. Ajuda-nos a entender, Senhor, que te seguir é sinônimo de sacrifício. Sacrificar os nossos desejos para atendermos à vontade de Deus. Obrigada, amor amado. Que os bons espíritos possam nos inspirar mais uma vez. E que o teu amor, que a tua paz, que a tua luz possa se fazer presente em todos os lares. E no nosso país, no nosso planeta. Que assim seja. Eu vou aproveitar que as pessoas mandam muitas perguntas para a gente em torno dos animais. Por que que eu até entendo? Porque tem irmãos nossos do movimento espírita que eu acho que rezam em duas cartilhas e abre mão da doutrina espírita da base, que é o Livro dos Médiuns. Então, infelizmente, existem irmãos do movimento divulgando que existe erraticidade para os animais, que o animal, eles são recolhidos, são levados para colônias de animais. Eu não sei onde esse povo leu isso, eu não sei. Então vão criando teses absurdas. Eu digo, bem, então eu vou continuar levando o Livro dos Médiuns. Então eu vou mais uma vez explicar aqui. A gente vive num planeta
Hoje eu estava a pensar nisso. Aonde nós temos animais dormindo em lençóis cheirosos, acolchoados, comendo muito bem. Alguns são até vestidos muito bem, principalmente em lugares que são frios, né? Em detrimento de crianças passando fome. Frio, sede, maus tratos. Então, olha o nível da humanidade terrena. Eu acho que os espíritos zombeteiros devem dar algumas gargalhadas quando vê alguns comportamentos de humanos tentando humanizar um animal, em detrimento de muitos irmãos nossos sofrendo pela rua. Há quem faça aniversário com direito a parabéns e tudo. E crianças abandonadas. E a gente fala isso porque eu olho e digo, poxa, tem tanto amor para dar. O animal não é moral. Mas um amor desse, um carinho desse sendo direcionado para uma criança que está no orfanato, isso vai fazer tanta diferença na vida dessa criança. Cuidado, humanidade terrena. Como nós podemos abrir mão na condição de um casal, de ser pai e ser mãe, de humanos? Como? Evocações, segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocação de Animais. Perguntou o professor Allan Kardec. Pode-se evocar o espírito, e ele colocou o termo espírito, de um animal. E ele partiu do princípio aqui, usando o termo espírito, porque lá no livro dos espíritos, o Kardec perguntou se o animal tinha alma. E os espíritos responderam, olha, tu pode chamar do que tu quiser. Pode chamar até de alma. Eu só quero que você entenda uma coisa, está no livro dos espíritos. A distância que existe, aí ele usou o termo, entre a alma de um homem e a alma de um animal, é a mesma distância que existe entre o homem e Deus. O que ele está querendo dizer? Essa distância é infinita. Então aqui, pautado nessa resposta, o professor Allan Kardec fez a pergunta colocando o nome espírito. Pode-se evocar o espírito de um animal? Eu posso evocar um espírito de um animal para se comunicar através de um médium? Essa é a pergunta. Resposta. Depois da morte do animal, que responde os espíritos, depois da morte do animal, olha como ele já corrige aqui, ó. O princípio inteligente que nele havia, ele já não diz espírito. A resposta dos espíritos é chamar de princípio inteligente. O princípio inteligente que nele havia. Todos os animais têm princípio inteligente, ou seja, é um espírito sendo elaborado. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres. Vou continuar. Nos quais ele continua a obra da sua elaboração, porque esse princípio inteligente ele está sendo elaborado para daqui a bilhões e bilhões de anos ser um espírito. Ele está em processo de elaboração. Assim, olha o final. Olha o final. Assim, no mundo dos espíritos, não há
espíritos. Esse A é de existir. Não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isto responde à vossa pergunta? Então, a pergunta é, posso evocar o espírito de animais? Como é que tu vai evocar o espírito de animal se não existe erraticidade para animal? Logo que o animalzinho morre, aquele princípio inteligente que está ali, nele, latente, existem espíritos responsáveis por isso. Eles retiram daquele cachorrinho, gatinho, qualquer animal que acabou de morrer e já é direcionado para um novo que está nascendo. É muito rápido. Porque não tem necessidade de erraticidade. Mas, tia, lá na obra de André Luiz fala em cachorro, um cavalo, uns pássaros. Fala criação mental. Instrumentos necessários para auxiliar o trabalho deles quando eles vão visitar, não, quando eles vão trabalhar realmente em colônias, em ambientes que eles utilizam esses espíritos. Então, aquilo ali é criação mental. Não existe erraticidade para espírito. Por quê? Teria que ter. Tu imagina colônias espirituais? Gato, cachorro, papagaio, periquito, cobra, leão, elefante, peixes. Teria que ter tudo. Então, o princípio inteligente ali que está sendo elaborado, ele já é direcionado. Ficou claro, gente? Eu tirei isso do livro dos médiuns. Aí você vai dizer, mas eu ouvi uma palestra entre o palestrante e os espíritos superiores que responderam através de Kardec. Eu vou ficar com Kardec. Quem está divulgando o erro quer nos manter na ignorância. Então, vamos estudar para nós não sermos marionete na mão de pessoas que estão ignorando a doutrina. Porque está aqui, gente, livro dos médiuns, evocação de animal, segunda parte, capítulo 25, 283. É só você pegar o seu livro dos médiuns, está aqui, ó. E aí, eu já oriento para te fazer a 36A, que aí você vai entender mais ainda o deboche de alguns espíritos levianos tentando ensinar essa tese absurda, tá bom? Então, o que nos falta é estudar. E aí a gente deixa de ser marionete de espíritos encarnados e desencarnados, tá bom? Então, não existe erraticidade para animais. Por que existe para nós humanos? Porque somos humanos. Nós precisamos, nós agora estamos em transe para nós nos espiritualizarmos, saindo da vida animal e começamos a nos identificar muito mais com a vida espiritual. Por isso a erraticidade. Então, todas as noites, gente, a gente não vai para a erraticidade só quando a gente desencarnar. Todas as noites a gente desencarna. Todas as noites a gente treina. A morte, a gente treina, porque a gente dorme e apaga. Nisso você sai do corpo e vai interagir com os outros espíritos que estão de comum acordo com você. Ficou claro, meus amigos, isso? Deu para entender? Vamos agora retomar o nosso estudo do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Hoje é o item 10. Quem psicografou essa mensagem foi o senhor Fénelon em 1861. Portier, acredito, não sei muito bem a pronúncia. O senhor François Fénelon, ele nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Ele era, olha lá, 1715. A mensagem é de 1861 e ele ainda está no mundo espiritual. 1861, Fénelon. Ele foi teólogo católico
poeta e escritor francês. E ele tinha as ideias bem liberais. E é ele que vai trazer essa mensagem. Então, meus irmãos, pega o teu Evangelho segundo o Espiritismo, abre, te concentra, evita nesse momento estar digitando, porque quando você para digitar, você acaba perdendo. Então, pega teu Evangelho, te senta, faz conta que todos nós estamos assim num grande círculo ali em torno do Lago do Tiberíades, ouvindo essas lições grandiosas, para que você não venha se distrair com nada. Vamos nos concentrar. Nesse momento é hora de estudo. Vamos lá, então? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade. A caridade de Deus, o amor de Deus para com nós, criaturas miseráveis. Quando eu falo miseráveis, eu falo da miséria moral. Nós somos seres de miséria moral. Miséria moral. Temos carência de atitudes morais. Ainda. E ele tem, como ele coloca aqui, uma caridade inesgotável, que não acaba nunca. Porque nós estamos há milênios, meus amigos, há milênios repetindo os nossos erros. Há milênios. E volto a repetir, não vou cansar. A humanidade terrena não é regra, é exceção. Perante a criação divina, o que diz o nosso Senhor Jesus? Eram 100 ovelhas, uma ovelha desgarrou. 99 ficaram no aprisco. Usando uma linguagem que estava de comum acordo para aquela época, porque ele estava falando com pessoas simples, pessoas do campo. Mas o que hoje a gente consegue entender? De 100%, 99% da criação de Deus nesse grande universo segue as lições do amor. Apenas 1% se rebela. E nós fazemos parte desse 1%. Porque é uma péssima escolha. É a escolha da porta de muita dor. Foi a que nós escolhemos. Foi o movimento de cultuar a vaidade. A vaidade. Todo vaidoso sofre demais. O orgulho. Os ciúmes e o egoísmo, em detrimento do amor divino. Então, ao longo de milênios e milênios, Deus, nosso Pai, não desiste de nós. Toda a paciência. Vai lá, meu filho, recomeça. Vai lá, meu filho, recomeça. Vai lá, meu filho, recomeça. E hoje a gente pensa, vamos ver se a gente consegue acertar dessa vez? Hoje nós temos a doutrina espírita, meus irmãos. É o primeiro contato, talvez, com essa doutrina. Esclarecedora. Nos dando luz, nos dando consolo. É uma trombeta mesmo, gritando para nos acordar desse marasmo que nós estamos há milênios. A gente só quer fazer do nosso jeito. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente gosta. Por mais que nós saibamos que não é o que Deus quer. Por mais que nós saibamos, a gente quer fazer do nosso jeito. O que a gente tem aprendido em Espiritismo? Qual é o meu primeiro compromisso como cristão? O lar. É o meu primeiro compromisso, meu primeiro dever é o lar. É o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos. Se eu não consigo viver o Evangelho
e renunciar dentro de casa, eu não vou viver evangelho em lugar nenhum. Primeira é o lar. De moral. De moral. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Deus, na sua infinita caridade, permitiu ao homem que visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o advento, a chegada do Cristo. Ele permitiu que Jesus se revestisse de carne para mostrar, viver o amor, a verdade, a única verdade para todos nós. Testificou, exemplificou, mostrou tudo, inclusive apareceu várias vezes depois da crucificação, dizendo: ei, gente, mataram o corpo, mas eu sou um espírito eterno, eu sou um espírito imortal. Ninguém morre. Jesus apareceu a Madalena, apareceu aos discípulos, apareceu aos seguidores de Emaús, apareceu aos 500 da Galileia, mostrando que o Espírito vive. A nossa vida na terra é transitória. A dor que tu passa é transitória. A prova que tu passa é transitória. O sacrifício que tu tens que fazer é transitório. Será que não é melhor nessa bifurcação tu ir para o sacrifício até que tu perder uma encarnação inteira? E voltar para o mundo espiritual dizendo assim, repetir o erro. Tia, como é que eu posso saber, tia, que eu repeti o erro? É quando tu faz a tua vontade. Toda vez que tu fazes a tua vontade, tu tá repetindo o erro. Quando você deixa de fazer do jeito que tu quer, para atender o teu capricho, e fazer do jeito que Deus quer, aí tu acertou. Aí a gente não tá repetindo o erro. E dói. Claro que dói. Sabe por que dói? Porque nós ainda não queremos fazer do jeito que Deus quer. Por isso que dói. Por isso que dói. Não era dor para espírito nobre fazer o que Deus quer. Para nós, os rebeldes, sim. Então, uma encarnação é um investimento muito grande. Para quando chegar na hora da prova, na hora da bifurcação, eu falar assim: vou fazer do jeito que eu quero. Perdeu. Vai ter que recomeçar. Ou seja, por causa de uma situação, por causa de um momento, você está atrapalhando o seu progresso. Então não adianta tu fazer caridade no mundo e não fazer dentro de casa. Não adianta você servir o mundo e não servir quem está dentro da tua casa, na condição de esposa, esposo, filhos, mãe e pai. Esse dia foi a chegada do Cristo Jesus, que resumiu tudo numa única lição. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pegou tudo do Antigo Testamento, tudo dos profetas, tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Meus irmãos, nós estamos há milênios ouvindo a mesma advertência. Aprenda a se relacionar. Aprenda a respeitar. Aprenda a amar. No dia que nós aprendermos essa lição, o mundo terá paz. Muita paz. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, me disse, eu sou a luz. Porque Jesus reflete Deus 100%. Ah, meus irmãos, o dia que a gente entender isso. Depois da luz viva, Cristo, as trevas voltaram. Voltaram. As trevas voltaram. Então nós temos a vinda do Cristo, a crucificação, e aí o próprio Cristo enviou seus missionários. Enviou. E foram muitos, mas muitos. Muita gente sendo morta, assassinada, torturada. 350 anos de morte. E a gente pode acompanhar isso nos romances de Emmanuel. Paulo Estevam. Começa no ano 35. Há 2000 anos, começa no ano 30. 50 anos depois, Ave Cristo. Já no ano 200 e pouco da era cristã. 50 anos depois é o ano 100 e pouco da era cristã. Contando Emmanuel, através dos romances, a história dos cristãos. Quando então Constantino, o imperador, decidiu transformar o cristianismo em religião, aí a treva tomou conta. Nós tivemos um longo período das cruzadas, da Inquisição, meu irmão, quantos séculos, matando em nome de Deus. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas da verdade, de verdade e obscuridade, após a alternativa de verdade e obscuridade, alternativa, o que você vai escolher? A verdade ou a escuridão? Ainda hoje perguntamos, o que tu estás a escolher? A verdade ou a escuridão? A verdade nós já conhecemos. E a escuridão nós já estamos nela há milênios, atendendo aos nossos caprichos. O mundo novamente se perdia. Então veio o Cristo. Um Cristo encarnou. Fez o que fez, mostrou o que mostrou, explicou o que explicou. E a gente não quis ouvir. A gente não quis aceitar. O Cristo, ele foi crucificado. Zombaram, cuspiram, xingaram o Cristo. Olha o povo que está nessa terra, somos nós. Está fazendo bem e a gente está maltratando. Se a pessoa não anuir com a nossa ideia, a gente passa a ser inimigo do outro. Essa é a raça do terrícolas ainda.
Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante, e o livro Renúncia vai retratar bastante a Inquisição, porque o Carlos Clenaghan era um inquisidor. E falava-se, explica-se muito bem a parte política, interesses financeiros. Então, as 5 obras de Emmanuel, os 5 romances de Emmanuel, conta bem a história da humanidade, a parte religiosa. E A Caminho da Luz vai contar toda a parte científica e religiosa. Tá tudo no canal, gente. Só estudar. Já fizemos a nossa parte, colocamos aí para vocês. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, olha só, profetas do Antigo, os espíritos, porque se a gente for ler o Antigo Testamento, o que os nossos irmãos judeus chamam de Torá, o livro, nós vamos nos deparar, é impressionante com a ação dos espíritos constantemente. Aquilo que hoje nós chamamos de médiuns, na época chamavam profetas. E a gente vê os sonhos, a gente vê eles ouvirem a voz a falar com eles, e eles sempre rotulavam tudo a Deus. Mas nós sabemos, e aqui ele ainda diz, aos profetas, aos médiuns do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Se a gente lê um pouquinho do Antigo Testamento, eu estou agora estudando Gênesis, fazendo uma leitura dentro daquilo que eu consigo, a gente vai ver a quantidade de interferência do mundo espiritual. E a gente vê assim, e um anjo falou, e vozes falaram, e Deus falou. Várias vezes. Se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. Gente, se o alicerce está abalado, a casa tem a ruir. Você imagina o que é? Assim, me dá uma dor aqui dentro, com a cabeça que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho hoje, com o estudo que a gente tem, e eu fico a pensar, eu digo, meu Deus, até Jesus veio. Ele mandou Sócrates, mandou Lao Tse, mandou Confúcio, mandou Buda, mandou Krishna, mandou todos os profetas. Se a gente lê o Antigo Testamento, a quantidade de informações, e chega uma hora, 1000 anos depois, a turma não aprendeu, misturaram tudo, sempre tentando materializar as coisas espirituais, ao invés de espiritualizar. E ele disse, eu vou. Como diz aqui, Deus permitiu, Jesus veio e nos ensinou tudo. E a gente não dá conta. A gente não dá conta. Por quê? Porque a gente não quer se sacrificar. A gente não quer servir, a gente quer ser servido. Né? A gente não... Ô povinho doido, né? O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. Essa mensagem, meus amigos, foi assinada em 1861. Ele disse, olha, 1861 já tínhamos saído da Inquisição. Mas o que nós tivemos daí para frente? O que nós temos hoje? Vamos voltar um pouquinho aqui à história. Eu separei algumas coisinhas. 28 de julho de 1914 até 11/11 de 1918. Primeira Guerra Mundial.
Sabe quantos mortos? 40 milhões de pessoas mortas. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. A mensagem é de 1861. Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945. 6 anos de guerra mundial. Quantos mortos? 70 milhões. 70 milhões de pessoas mortas. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. Guerra do Paraguai, aqui no nosso Brasil. 1864, a mensagem é de 1861, a 1870, ainda com o imperador Dom Pedro II, diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que esse é um karma coletivo do nosso país, aonde a Guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança. Quem fazia parte dessa aliança? Os 3 países: Brasil, o Império, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Aproximadamente 50 mil homens foram mortos, não só por conta da guerra, mas pela condição. Eu estava estudando um pouco, disse que às vezes teve um batalhão todo que morreu porque foram beber da água de um córrego, estava contaminado, talvez com a cólera. Então a gente para assim, olha, e aí eu posso lembrar aqui também o Holocausto. 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou? Não. Nós estamos no ano de 2023 e nós ainda temos países em guerra e ainda corremos risco de guerra. 2023. Nós temos hoje a falta de respeito total com o nome Deus. Ainda temos irmãos que brincam com a figura do Cristo. Há quem ainda diga Deus está errado e eu estou certo. A família se desestruturando. A arte batendo palma para a pornografia. A educação que não nos ensina a pensar, mas a decorar. E muitos da religião valorizando muito mais o dinheiro do que o ser humano. Os pilares da educação estão abalados. Estamos vivendo momentos dificílimos. E parece que nós espíritas não estamos muito atentos a isso. Nós que temos a oportunidade de ouvir os espíritos através dessas obras. Quem já tinha lido isso aqui com essa seriedade está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, o mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Então o Espiritismo não é uma doutrina criada por um homem. O Espiritismo é uma revelação, é a terceira revelação. O Espiritismo revela as leis que existem.
O Espiritismo nos revela a reencarnação. Reencarnação não é crença, reencarnação é lei. Eu não acredito em reencarnação, isso não muda nada. Você já está reencarnando há milênios. A lei da ação e reação, a lei da sintonia. A pluralidade dos mundos que são habitados nesse universo. A comunicabilidade dos espíritos são leis naturais que regem o universo. E o Espiritismo nos revela o que já existe. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Então o Espiritismo não chegou para atender meio gato pingada. Tem um objetivo que é muito grande e muito útil. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. E até hoje. A ciência é muito mais preocupada com a parte material, em atender, do que com a essência, com o espiritual. A gente se preocupa em medicação para atenuar, vamos dizer assim, uma depressão. Mas a gente não se preocupa com a parte moral de quem está na depressão. Então, a medicação, ela auxilia, mas não resolve. O que está por detrás dessa depressão? O que levou a pessoa a chegar aonde chegou? Desenvolvido à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revestia-se em proveito do espírito das trevas. Porque o que os espíritos das trevas querem? Que a gente fique bem longe das coisas espirituais e bem próximo das coisas materiais. Bem longe da parte moral e bem próximo das sensações. Porque esses espíritos que se colocam na condição de inimigos do Senhor, eles estão numa condição de ódio muito grande, de raiva. Então eles dizem assim: eu não consigo, não vou deixar ninguém conseguir. E movidos pelo ódio. Um dia eles vão voltar. Um dia eles vão voltar. Mas hoje eles fazem esse movimento, afastando a gente de tudo que possa nos libertar a consciência. Nos afasta mesmo. Então, se nós não estivermos vigilantes aqui, com as sugestões que chegam aqui dentro, a gente cai. E eles dão gargalhadas. Gargalhadas. Então, nós temos que estar muito atento com as sugestões que chegam aqui dentro, para nós não anuirmos com o mal e sermos fiéis a Deus. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência.
Então, uma ciência sem o amor, sem a moral, e esse amor aqui é tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratada. A ciência sem isso, ela passa a ser apenas horizontal, apenas material. Em detrimento do principal, que é o espírito que somos. Então imagina o que é você se trancar dentro de um laboratório para descobrir uma cura só porque você quer enriquecer. Isso é a ciência material. Agora imagina o que é você se trancar no laboratório e tentar descobrir a cura porque você quer salvar vidas. Entende a bifurcação? Entende o propósito da ciência com o Cristo e da ciência material? E se hoje nós formos parar para pensar, essa ciência de hoje está o quê? Está para servir mais a quem? Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados 18 séculos, e agora mais de 20, né? Passado 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, imagina, 350 anos, gente sendo torturados e mortos em nome de Jesus. Apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. O reino do Cristo ainda não veio. 2023 anos, muitos mártires, muitos cristãos, e até agora, repito hoje, em 2023, nada de reino do Cristo na terra. Cristãos, voltai para o Mestre. Olha, gente, volta para Jesus. Voltai para o Mestre. Que vos quer salvar. Salvar de quê? Da nossa ignorância, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos apegos, das nossas paixões. Meus irmãos, a humanidade está muito adoecida. Nós hoje vivemos um alto índice de depressão, um alto índice de suicídio. Nós temos crianças cometendo suicídio. Aonde nós vamos chegar? Então olha o pedido aqui, ó. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Então, se eu digo assim, é muito difícil, Senhor, voltar para ti, eu estou dizendo, eu não creio e eu não amo. Porque quando a gente crê e a gente ama, deixa de ser difícil, passa a ser fácil seguir Jesus. Por que fácil? Porque eu creio. É que a palavra aqui, eu creio e eu amo. Eu amo ao Cristo. Eu creio na proposta dele. Eu creio que ele veio aqui. Eu creio no que ele ensinou. Eu creio que eu sou um espírito vivendo no corpo temporariamente. Logo, se torna muito fácil os sacrifícios. Essa certeza de crer e amor era o que os cristãos tinham. Meus irmãos, o problema deles não era abrir mão dos nossos caprichos, de coisinhas caprichosas, de briga em família. Não era. Eles entravam, eram num circo, cantando para as feras devorarem. Eles eram mergulhados em camburão de azeite quente, vivos. Na obra Ave Cristo, o escravo Rufo foi amarrado
em 2 cavalos selvagens. Uma perna num, a outra perna no outro. E bastava ele ali negar que era cristão. Suas filhas, sua esposa foram vendidos ali na hora, como escravos. E quem comprou se aproximou dele e disse assim: fique em paz, eu sou cristão. E ele deu um sorriso. Me dizendo: você é morto, mas Jesus providenciou alguém para cuidar da minha família. E ele foi espedaçado. Aí quando eu escuto isso, quando eu leio essas obras, eu me pergunto: qual é o teu problema, Conceição? Tu tá reclamando do quê? Qual é o sacrifício que tu tem que fazer? Acaso se compara com Rufo? Acaso se compara com Lívia? Acaso se compara com Alcione? Acaso se compara com Paulo? Com Estevão? Com Pedro? Com João Evangelista? De que a gente reclama? Então o que nos falta é isso: amor e crer. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria, deslumbrante alegria. Então, se eu choro, se eu sou um espírita cristão arrastando corrente, reclamando de tudo, falando que tudo é muito difícil, a vida é difícil, a família é difícil, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, minha filha é difícil, meu filho é difícil, meu marido é difícil, minha esposa é difícil, minha família é difícil. Nós ainda não cremos. Nós ainda não amamos. Então, o verdadeiro espírita cristão, ele é feliz, ele é alegre, porque é tudo pelo Cristo. E é rápido, gente. Um sopro, tudo muda. A gente larga tudo e volta para o mundo espiritual. Só um sopro. E a gente fica se apegando a coisas e pessoas. Voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vô-lo disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas. Nota, Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, é a parábola das 10 virgens. Elas foram aguardar o noivo, levaram a lamparinazinha e algumas delas não levaram o azeite. E quem mantém a lâmpadazinha acesa é o azeite. Na hora que o noivo chegou,
Elas se perceberam sem azeite e foram pedir o azeite das outras. As outras falaram, mas se nós te dermos o nosso azeite, nós vamos ficar sem azeite. Esse azeite que acende a luz é a parte moral. E é impossível pedir emprestado. Fulano, me empresta um pouco da tua evolução moral para eu acender a minha luz? Isso não existe. Cada um tem que fazer a sua conquista moral, porque ela é intransferível. E na hora exata a gente vai ver que não tem luz, porque não tem azeite, porque não conquistou, porque não se programou, porque não se preparou. E olha, meus irmãos, os Espíritos nos falam que nós repetimos os mesmos erros. Repetimos os mesmos erros. Há milênios. Na hora da prova, a gente, pum, cai, repetiu o mesmo erro. Chegou a prova, pum, caiu, repetiu o mesmo erro. Que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Então o povo fica imaginando, vai acabar o mundo, vamos ter um tsunami, vai ter um terremoto, vai ter... Ele diz, a revolução que vai acontecer não é de ordem material, é de ordem moral. E já estamos, gente. Meus irmãos, os valores estão totalmente invertidos. Totalmente invertidos. A palavra respeito não existe. Hoje o errado é certo. E ai de quem discordar disso? Será crucificado. E tem que aplaudir. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Cada um de nós fazendo a nossa parte na condição de um grão de areia. Assim, pois, que estas palavras, abre aspas, somos pequenos, fecha aspas, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão. A cada um seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro. E animálculos, não, que são esses animais microscópicos, tá? Não elevam continentes? Olha aí. A formiga não constrói o seu formigueiro, aquele semiudinho? Cada formigueiro enorme? E os animais ali microscópicos também elevam continentes? Começou a nova cruzada. Porque na cruzada, quando ela foi elaborada, lá em, acho que em 500 e pouco, 600 e um pouquinho, acho que foi 500 e pouco, eles se revertiram como soldados do Senhor. Eram soldados de Deus. E aí ele faz um novo convite, ele diz, começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos São Bernardos. São Bernardo de Claraval, ele nasceu em 1090 e ele desencarnou em 1153. Na França, tá, gente? Um abade francês. O mais interessante, apesar dele, ele era muito intelectual, muito estudioso e ele tinha algo interessante. Ele convertia muitos com a sua conversa. Então, aqui o convite de São Bernardo é ser aquele que divulga e que com a palavra vibrante pode converter os corações. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal,
e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, 1861. Gente, eu amei essa mensagem de Fénelon, muito séria, nos convidando ao trabalho, nos convidando à renovação, nos convidando ao otimismo, nos convidando à alegria de servir, à alegria de mudar, dando aquela balançada dentro da gente, para a gente entender que ninguém está aqui a passeio. Não é à toa que nós estamos aqui reunidos para ouvir esse evangelho. Não pense que isso aqui é um acaso, não é. Foi Jesus que te trouxe até aqui. A todos nós, a cada um de nós. Um ato de extremo amor para que a gente possa despertar. Talvez nós que estamos aqui somos aqueles que já estão bem atrasados. Ou aqueles que estão vivendo momentos decisivos, mas a gente não consegue enxergar. O evangelho não é só para ser estudado, ele deve ser vivido na nossa vida. Esse é o movimento. E assim nós conseguimos finalizar mais um estudo do item 10. E a próxima semana, se Deus nos permitir, vamos para o item 11. E aí sim será Erasto, discípulo de Paulo. Foi bom, gente? Deu para compreender? Vamos orar então. Vamos agradecer. Vamos orar. Jesus, num silêncio da prece, te prepara para receber o passe. Escuta a música. Respira fundo. E vamos receber aqui do mais alto. Teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto. Precisamos do teu amor para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra. E caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. A música, Senhor, fala do que tem em nossa alma. Voltar para ti. Afastar o mal da terra.
Que nós possamos ter a força, Senhor, de afastar o mal que está dentro de nós mesmos. Que possamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, ser um instrumento da Tua paz. Que possamos entender, Senhor, que o verdadeiro cristão é o que vai ao sacrifício e não aquele que atende os caprichos pessoais. Obrigada, amor amado, por mais um evangelho, por mais um chamado, por mais um despertar. Obrigada, Senhor, pela presença dos amigos espirituais aqui, nos conduzindo, nos inspirando. Porque todos nós, Senhor, estamos reunidos em Teu nome. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz. Abençoa-nos a todos nós, ao nosso Brasil, ao nosso planeta azul. Obrigada, amor de nossa vida. Que assim seja.